A razão desse véu apresentada aos coríntios é que Moisés não queria que os israelitas vissem que a sua glória, que o seu brilho estava sumindo. Aquela manifestação de glória que Moisés vivia quando falava com Deus, ouvia Deus e transmitia a mensagem às pessoas, ela não era permanente. Na verdade, cada vez que Moisés entrava na presença de Deus, ele recebia uma recarga dessa glória. Mas à medida que ele ia ministrando, que ele ia transmitindo aquela mensagem, essa glória ia desaparecendo até a próxima recarga, até a próxima experiência de glória na presença de Deus. Então, entre uma ida e outra, entre uma subida e outra, a glória desvanecia. E aquele líder, aquele homem que já havia aparecido em público com o seu rosto brilhando, ele não queria que as pessoas vissem esse brilho sumindo, essa glória sumindo. E amados, para muitos é bastante difícil administrar o sentimento de, depois de terem brilhado diante do povo, serem vistos sem a glória, serem vistos sem unção, tendo as suas fraquezas expostas. Na verdade, depois de experimentar uma experiência como essa, fica difícil para esse ser continuar sendo o mesmo. Essa, na verdade, é uma patologia que pode nos afetar e que muitas vezes nos afeta. Ela é a razão de nós escolhermos o véu, de nós escolhermos encobrir os nossos rostos. Quando cheios de glória, quando cheios do poder, quando recebendo o impacto dessa glória, nós representamos a Deus com essa glória, nós exibimos o rosto resplandecente para quem quiser ver. Deus está ali sendo transmitido através dos seus olhos, através da sua expressão facial. Agora, quando isso não acontece, é comum nós encobrirmos esse rosto com um véu de engano, para que as pessoas pensem e acreditem que nós ainda estamos brilhando, mesmo que de fato nós já não estejamos. Então, sabe quando isso acontece? E quando um cristão é pego aí, quando ele começa a acreditar que ele é super, ou quando ele sabe que ele não é super, mas ele acredita que essa é a imagem que ele precisa manter. Então escolhe alguém perfumado do seu lado, cutuca essa pessoa e diz assim para ela: isso acontece quando você quer ser visto como super, quando não admite os seus erros. Há pessoas nesse exato momento usando véus por simplesmente não desejarem admitir os seus erros, por não quererem ter as suas vidas expostas, por muitas vezes preferirem se preservar, preferirem se esconder. O nome disso, igreja, é dissimulação. Diga para o seu vizinho: pior do que errar é querer encobrir o erro. Vou citar alguns exemplos bíblicos para fixar essa ideia em seu coração. Desde Gênesis, amados, Adão e Eva, isso começou lá nos primórdios da humanidade. A dificuldade do primeiro casal foi muito grande em admitir o seu pecado. Isso fez com que eles se escondessem de Deus. O primeiro véu que tentou-se usar foi exatamente em Adão e Eva. A Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva perceberam que haviam errado, eles se escondem de Deus, eles tentam cobrir a sua nudez, eles tentam usar um véu feito de folha.
Essa foi a primeira dissimulação da história. É o que acontece quando nós escolhemos esconder as nossas falhas. E esse parece também ser um padrão de comportamento do ser humano desde sempre. E pior, quanto maior o nível de exposição, quanto maior a responsabilidade de um homem, de uma mulher de Deus, maior acaba sendo a resistência em se abrir. E essas são pessoas que acabam se isolando em si mesmas, acabam evitando que, em hipótese alguma, alguém veja qualquer traço de fracasso, ou de dificuldade, ou de pecado em sua vida. Adão e Eva, Davi, que é um exemplo tão maravilhoso para nós, um homem segundo o coração de Deus, foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele cometeu pecado ao adulterar com Batseba, como todos sabem. Só que a escolha de Davi se deu nesses moldes. Ninguém pode saber disso, isso vai ofuscar a minha imagem, isso vai arranhar a minha imagem. Então ele só entende a gravidez da situação quando a mulher conta que estava esperando um filho. E aí as tentativas de encobrir o pecado cometido só pioraram a situação de Davi. O pecado progride para uma gravidez, progride para um homicídio. Ele manda matar o marido daquela mulher, e a consequência disso é que ele perde aquele filho que foi gerado, como está escrito em 2 Samuel 11, de 6 a 25. Agora, se Davi tivesse reconhecido o seu pecado, reconhecido que errou, aquele que as mulheres recebiam com tantos cânticos de louvor, aquele herói, se ele tivesse reconhecido o seu pecado, a história seria diferente, as consequências seriam bem menos graves. Se nós confessamos, se nós procuramos o conserto, se nós arrancamos o véu e mostramos a verdade, as consequências para os nossos erros são muito menores. Quão potencializadas elas são quando são escondidas, quando são ocultas. Davi seria livre de muita coisa se ele falasse a verdade, trabalhasse com a verdade. Mas como é que um herói como esse, tão conhecido, tão destacado, uma figura tão importante para a nação, que venceu tantas guerras, o ungido de Deus, como é que ele seria avaliado pelo povo se ele se mostrasse sem o brilho de Deus em sua vida? Então, como Moisés, ele prefere o véu. Ah, mas o líder não tem que ser exemplo? É óbvio, o líder tem que ser exemplo, o líder tem que ser um modelo para o rebanho, ele tem que apresentar através da sua vida um evangelho vivo, não só da sua pregação, mas ele deve vencer as suas fraquezas. O que ele não pode é tentar esconder as suas fraquezas que já o venceram. Essa é a causa de muitos líderes que já foram derrotados na luta contra o pecado, continuarem envolvidos com as suas vidas no ministério, continuarem envolvidos com o seu serviço no reino, continuarem aparentando algo, apresentando uma imagem que não condiz com a realidade. E quando alguém esconde uma fraqueza, quando alguém esconde uma limitação, que não necessariamente precisa ser um pecado, essa atitude pode parecer qualquer outra coisa, mas ela ainda será dissimulação. Repete comigo em voz alta: dissimulação. Amados, o apóstolo Pedro, com toda a sua estatura espiritual, uma das colunas da igreja, o líder da igreja primitiva, quando ele esteve em Antioquia, ele acabou demonstrando essa inclinação ao fingimento, para que a sua imagem também não fosse arranhada diante dos demais líderes de Jerusalém. Foi mais ou menos assim em Gálatas 2, 11 a 14, Paulo dizendo: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus? A questão era essa. Havia uma discussão incrível. Os gentios não judeus que iam se convertendo, eles agora viviam uma discriminação. Alguns começaram a achar que eles tinham que se judaizar, e aqui Pedro, que foi o primeiro homem a receber a revelação de Deus de que o Evangelho era para os gentios, está sentado na mesa com os gentios. Só que quando chegam os judeus, ele se sente tão pressionado que ele se afasta dos gentios. Ele não consegue manter a sua posição, ele não consegue ficar firme naquilo que ele acreditava e naquilo que ele representava. Ele se afasta dos gentios. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele repreende a Pedro face a face. O assunto em questão aqui não era esconder pecado, era somente um ponto de vista, uma opinião, um nível de liberdade que Pedro desfrutava, e que aqui, por causa dessa pressão externa, ele acaba negando a sua raiz, negando o seu pensamento, negando a fé que tinha naquilo que Deus estava fazendo. Sabe como Paulo denomina isso? Dissimulação. O apóstolo Paulo disse para o apóstolo Pedro: você está sendo dissimulado, você está negando aquilo que você precisava viver. Assim como outros homens de Deus, amados, como Moisés, como Davi, o próprio Pedro estava preocupado com sua imagem. O que diriam a seu respeito se soubessem do convívio dele com os gentios? Sabe o que é isso? É o dissimulador dissimulando para garantir a sua aceitação de um grupo, a sua aprovação de um grupo. É você maquiar, é você disfarçar suas convicções para não chocar, algo que Jesus nunca fez e nunca ensinou ninguém a fazer. Sabe quando o cara senta na rodinha dos escarnecedores, ele ama a Deus, ele tem a sua fé, mas ele tem medo de ser escarnecido, ele tem medo de ser perseguido, aí alguém faz uma piada com a fé cristã, todo mundo ri e ele está lá no meio com aquela risada amarela e não se posiciona. Quando começam a falar baixaria, perversão, e ele lá, em vez de se posicionar, dá risada e não toma uma posição, ele está mais preocupado em ser aceito pelos homens do que em ser aceito por Deus. Aí vem Paulo dizendo: nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. O que Paulo está dizendo? Que por haver entendido as consequências daquele ato de Moisés, ele preferiu agir com absoluta honestidade em todo o seu comportamento como cristão. E a maior lição dessa pregação para nós é exatamente essa: nós fomos chamados para andar com total honestidade diante de Deus, e dessa honestidade depende o nosso desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa salvação. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com toda a sua fé. Em 2 Coríntios 12 ele diz, verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, que significa insensato, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, pense ao meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve. O que ele está dizendo aqui? Paulo estava falando sobre as suas experiências com visões celestiais. Paulo foi um homem que foi a terceiro céu e desceu dizendo que ele viu coisas inefáveis, não dava nem para compartilhar, não dava nem para dividir. Ninguém iria entender as informações que ele estaria trazendo ali, então ele nem falava. Só que aqui ele está dizendo: eu poderia querer impressionar as pessoas contando as minhas experiências com Deus, mas eu não quero.
Eu não quero que o conceito delas a meu respeito seja maior do que na verdade ele precisa ser. Eu só quero que as pessoas pensem de mim o que pode ser visto de forma simples no convívio diário. As pessoas precisam saber que eu sou de carne e osso, as pessoas precisam saber que eu tenho dificuldades, as pessoas precisam saber que eu luto contra a minha carne, que às vezes o que eu quero eu não faço, que às vezes o que eu não quero, isso eu faço. Eu não posso estabelecer um padrão e um parâmetro, eu não posso me tornar uma imagem inalcançável. Eu tenho que mostrar que eu sou como todos os outros, mas que como todos os outros eu tenho as chances de crescer em Deus e de subir ao terceiro céu, mas isso não me coloca em destaque sobre os outros. Eu quero ser visto como aquilo que eu sou exatamente.